Mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que bom que nós podemos nos reunir aqui hoje, nesse dia difícil, né, na nossa cidade, conturbado, e o Senhor nos livrou. Nas células. Vamos orar mais uma vez, a Fernanda orou, mas vamos orar novamente, para que o Espírito Santo nos ajude neste momento. Pai, pedimos agora a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos compreender a Tua palavra e que venhamos a guardá-la em nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Então é isso, amém. Irmãos. Hoje o assunto aqui da nossa mensagem é o amor. E é isso, né? O amor se manifesta em atitude. O texto base da mensagem de hoje é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ler todos juntos? É um texto muito conhecido, é o finalzinho do hino ao amor, ou hino do amor, que Paulo traz nessa carta. Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Mais uma vez? Agora, pois... Ô, meus irmãos. Com vontade, irmãos. Vontade. De novo, vamos lá. Aquele coral, bem alto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí sim, gente, aí sim. O amor, l'amour, como dizem os franceses. O amor é o primeiro fruto do Espírito da lista de Gálatas 5. Nós vimos na semana passada, falamos sobre que Deus deseja desenvolver juntamente conosco, em nós, o fruto do Espírito. Vimos na semana passada que esse trabalho da transformação pessoal é algo que acontece em parceria. Depende de Deus, mas principalmente de nós. É preciso que nós venhamos a cultivar esse fruto do Espírito em nós. E o primeiro fruto é o amor. Então, é o que nós vamos falar hoje. E o que é o amor? O que é o amor? A gente ouve muito falar sobre o amor. Facilmente as pessoas dizem que estão amando. Mas o amor, muitas vezes, ele é mal entendido e ele é confundido com sentimentos. O amor como um sentimento. Estou sentindo o amor. Mas o amor não é um sentimento. Ele gera sim sentimentos. Ele gera, por exemplo, alegria. Ele gera paz. Às vezes as pessoas confundem o sentimento de amor com paixão. E aí, às vezes, a paixão gera dor, gera angústia, né? A pessoa, às vezes, que está apaixonada, ela fica angustiada, fica, às vezes, compulsiva. Então, é necessário a gente distinguir isso. Quando nós lemos sobre o amor na Bíblia, isso não tem nada a ver com romantismo. O amor é muito pregado na televisão, principalmente nas novelas, as pessoas vivem amando esse amor televisivo, né? Mas não é bem assim o que é o projeto do amor de Deus para nós. Às vezes as pessoas acham que amor é algo incontrolável. Por exemplo, ela acha que está amando loucamente, que não consegue controlar aquilo. Ou ela acha também que não consegue amar alguém. Eu não posso amar essa pessoa. É como se o amor fosse algo incontrolável. Mas nós vamos aprender que o amor tem a ver com duas coisas. Em primeiro lugar, o amor é uma escolha. Colossenses 3,14. Nós vamos ver projetado ali. Colossenses 3,14 diz assim:
Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Está na Nova Versão Internacional. A versão da gente aqui é um pouco diferente. Coloca na NVI, por favor, André. Desculpe, esqueci de avisar. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, é algo que nós devemos fazer, revestir-se, como se fosse colocar uma capa sobre si de amor. Então, é uma escolha, você escolhe se revestir de amor. Em segundo lugar, tem a ver com conduta. E aí nós vamos para 1 João 3,18, é um exemplo. Conduta. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ou seja, é preciso saber agir em amor. Não amemos de palavra e da boca para fora. Nós temos a tendência de amar da boca para fora. Dizer que ama, mas na verdade não amar. Isso é um desafio de todos nós. A língua grega, ela se utiliza de 4 palavras para se referir ao amor. 4. Inclusive, tem um livro de C.S. Lewis, aquele escritor de As Crônicas de Nárnia, muito conhecido, que se chama Os 4 Amores. O primeiro é storge, afeição natural. Segundo, eros, atração sexual. Terceiro, filia, atração emotiva, afeição emotiva de amigos. E agape, que é o amor incondicional, altruísta, sacrificial. Então, quando nós lemos na Bíblia sobre amor, esse hino, por exemplo, de 1 Coríntios capítulo 13, está falando sobre esse 4º amor, é o agape. Às vezes as pessoas falam ágape, né? Mas é agape. O agape é esse amor incondicional, altruísta, sacrificial. Por isso que amar é visto na Bíblia como um imperativo, você deve amar. Não é como algo que você não controle. Amar é diferente de gostar. Amar é diferente de gostar. Porque, veja bem, nós temos a tendência de não gostar de pessoas que não gostam de nós. Ou de pessoas que fizeram coisas ruins contra nós. Que são os nossos inimigos, como a Bíblia fala. Pessoas que são nossos desafetos, a gente não gosta. Ou pessoas que cometeram algo terrível contra nós. Mas Jesus nunca exigiu que nós tivéssemos afeto pelos nossos inimigos. Não é isso que ele fala. Tanto que Jesus tinha um embate caloroso com os fariseus. Ele via aqueles homens religiosos, muitas vezes, oprimindo, né, os pobres, aquelas pessoas à margem da sociedade. E Jesus discutia com eles, debatia, né, vamos usar esse termo, debatia com eles. Jesus não concordava com a atitude deles. Então, Jesus não nos mandou que tivéssemos afeto por todas as pessoas. Ele fala, inclusive, se for possível, que nós devemos, a palavra fala, né, ter paz com todos, se possível. Mas nem sempre é possível a gente ter paz com todos. Mas nós devemos amar a todos. Ele ordenou que nós amássemos a todos, inclusive que deveríamos amar o nosso próprio inimigo. Mas como é isso, pastor? Como que eu posso amar alguém que se opõe a mim? Como eu posso aprender a amar? E aí nós vamos aprender 5 passos sobre como amar, que nós podemos extrair da Bíblia. Em primeiro lugar, para que nós consigamos amar, é necessário que nós experimentemos o amor de Deus. Para amar alguém, é necessário se sentir amado. É necessário experimentar o amor. Se você não experimenta o amor, como que você vai amar? É como uma pessoa que é criada em um lar disfuncional
em que ela nunca experimentou o amor dos seus pais, por exemplo, desde pequenininho, como que esse ser humano vai se comportar na idade adulta? Será que ele vai conseguir amar? Vai conseguir demonstrar afeto por alguém? Vai conseguir viver o amor? Muito difícil. Se não tiver uma experiência com Deus para resgatar essa pessoa, ela vai continuar reproduzindo essa ausência de amor, porque se ela nunca se sentiu amada, como ela vai amar? É difícil a gente dar o que não tem, o que não recebeu. Então, é necessário que, antes de amar, nós devemos sentir e compreender o amor de Deus por nós. Isso é bíblico. Veja lá em Efésios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Efésios 3, 17 e 18. Nossa. Que diz assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, 19, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, é necessário que Cristo habite em nossos corações e que assim nós possamos estar enraizados e alicerçados em amor, para que assim, com Cristo habitando em nossos corações e nós alicerçados em amor, nós possamos experimentar e compreender o amor entre nós. Então é necessário primeiro experimentar e compreender o amor de Deus. 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Essa biblinha aqui é nova, está com a página novinha, está difícil de passar. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então só é possível amar alguém, principalmente o nosso próximo, outro ser humano, porque Deus nos amou primeiro. E João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então o amor de Jesus é o exemplo. O amor de Jesus é o poder. O amor de Deus é que nos capacita a amar. Então, se nós não entendemos o amor de Deus, que Deus nos amou, mesmo em nossos delitos e pecados, mesmo conhecendo quem nós verdadeiramente somos, Ele se fez como um de nós, e nesse amor ágape, se entregou totalmente por nós. É difícil a gente compreender que um outro ser humano também é carente desse mesmo amor, e é pecador assim como eu sou, e que por isso ele pode também ser amado. Quando nós não entendemos o amor de Deus, é muito fácil a gente julgar e condenar o outro. O segundo passo para aprender a amar é perdoar seus inimigos. Perdoe seus inimigos. Você só vai conseguir amar se você perdoar os seus inimigos. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Da mesma forma que nós só podemos amar o nosso próximo se se nos sentimos amados por Deus, porque o fato é que Deus nos ama, só que às vezes nós não reconhecemos isso. Então, quando experimentamos esse amor de Deus, podemos amar. Quando sentimos e recebemos o perdão de Deus, também somos capazes de perdoar. E a orientação, a ordem é: perdoem.
como vocês foram perdoados. Nos faz lembrar também da oração de Jesus, quando Jesus nos ensina a orar: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas faltas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, há uma relação direta entre o perdão que é estendido ao nosso próximo e o perdão também que nós recebemos de Deus. Como eu quero o perdão de Deus se eu também não quero perdoar o meu próximo? E como não perdoar o próximo se eu fui perdoado por Deus? Então, o segundo passo para amar é perdoar seus inimigos. O terceiro passo: pense com ternura. Pense com ternura. O que significa pensar com ternura? É ter os olhos de ternura em relação ao outro. É não pensar apenas em seus próprios interesses. Essa é uma tendência de cada ser humano. Tendência egoísta, de pensar apenas em si mesmo. Nós lemos hoje Filipenses capítulo 2. E vamos ler de novo. Filipenses 2, 4, 5. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos de Filipenses 5 em diante é a continuação do anterior. É a exortação de Paulo ao amor e à fraternidade. Ele fala: se existe alguma exortação em Cristo, versículo 1, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Porque a nossa tendência é achar que nós somos mais importantes do que o outro. Tudo é para a gente, tudo é para os nossos interesses, para satisfazer o nosso ego. E a orientação da Bíblia para o amor é: tenha o mesmo sentimento de Cristo, porque Cristo era muito maior do que nós. Ele é o próprio Deus. Mas ele não usou esse direito de ser como Deus e exigir glória e louvor. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo. É isso que o texto fala em seguida. Paulo vai trazer o exemplo de Jesus, que o próprio Deus se humilhou e veio como um de nós, mas não um qualquer, ele veio como um escravo. A palavra certa para ser traduzida aqui é essa palavra, escravo. E se humilhou, e inclusive sofreu a morte, mas não foi qualquer morte, foi morte de cruz, a morte mais humilhante. Ou seja, Deus considerou a si mesmo maior do que nós? Não. Olha o exemplo do Cristo. Deus se humilhou por nós. E é o exemplo para a nossa vida, que nós temos que desenvolver essa habilidade, essa característica de conseguir enxergar o outro não, o próximo. O outro é Deus, né? Deus é um outro. Você é o meu próximo, que é semelhante a mim. Olhar o próximo com ternura. Começar a se preocupar com as necessidades, os sofrimentos, os problemas do outro. Foi o que nós fizemos aqui, esses irmãos fizeram, foram lá socorrer os necessitados. Que adianta a gente estar aqui cultuando, ouvindo a Bíblia, orando, e tem um de nós aqui, uma família nossa, passando por necessidade nesse momento. Então, é importante a gente desenvolver esse olhar. Isso é o culto. Isso realmente é agradar a Deus. Por quê? Às vezes, nós temos o olhar de condenação, de julgamento para o nosso irmão. Simplesmente olhamos uma pessoa que está nos ferindo e nós a julgamos e a acusamos. Só que entenda bem,
pessoas feridas ferem. Então, se ela está te ferindo, é porque ela está ferida, porque ela foi ferida. Nós às vezes não conhecemos o contexto daquela vida, daquela pessoa. Então é necessário a gente conseguir olhar para além das falhas do outro e passar a ver as necessidades do outro. Isso é desenvolver o amor. Quarto passo, haja em amor. Amor é atitude. Então, talvez você possa me perguntar, pastor, o senhor está falando para eu amar aquela pessoa terrível, aquela pessoa que tem me perseguido, que quer o meu mal no trabalho, que quer me passar a perna. Eu não tenho como amar essa pessoa, não. Seria hipocrisia eu amar essa pessoa. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando para você amar. Estou falando para você gostar e ter afeto. O que é amar? Amar é fazer o bem. Vamos ver lá alguns exemplos. Mateus, capítulo 6, 27 e 28. Já estamos caminhando aí para o final. Mateus 6, 27 e 28. Acho que eu peguei o texto errado. Não era esse texto, não. Deixa eu ver aqui. Vou pegar outro exemplo, para não perder tempo. Efésios 4, 2. Efésios 4, 2. Já está ali? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Pode passar, mais um, André. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazer tudo, fazer o bem, suportar uns aos outros em amor. Mateus 5, 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. A outra forma de amar o inimigo é orar por ele. Então, primeiro, fazer atitudes boas, coisas boas, devolver o mal com o bem, isso é amor, e interceder por essa pessoa, isso também é amor. Assim é possível amar, inclusive quem nos persegue. E Jesus vai falar: ora, vocês dizem que amam, amar o amigo é fácil, todo mundo ama um amigo. Amar o inimigo é que é difícil, essa é a vontade de Deus. 5. Aprenda a esperar o melhor do seu próximo. Aprenda a esperar o melhor. 1 Coríntios 13, 7. A gente conhece, né, esse hino do amor de 1 Coríntios, e lá ele vai falando sobre várias características de amor, do amor, o apóstolo Paulo fala. E uma dessas características é a capacidade de esperar. 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo espera. Esperar o bem do outro. Não o bem em troca, mas esperar que o outro seja contagiado pelo amor. Isso às vezes leva tempo. Não é de uma hora para outra. Mas o amor é algo contagioso. Ele pode transformar a personalidade de alguém. Não é à toa que Jesus veio para nos ensinar a amar como Deus nos ama. Então é necessário que nós acreditemos no amor de Deus e que, seguindo esses 5 passos, nós consigamos desenvolver o amor. Então, o primeiro passo é experimentar o amor de Deus. Segundo, perdoar os inimigos. Terceiro, pensar com ternura, ter o outro em maior estima. Quarto, agir em amor.
amar, fazer o bem, orar pelo inimigo. E 5, esperar o melhor, crer que aquela semente ali foi plantada em seus atos de bondade, de amor, e que certamente uma vida pode ser transformada. Amém? Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos capacite para que nós possamos viver em amor e assim testemunhar do nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia, agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deu, nos dias de ontem e de hoje, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a termos as nossas vidas transformadas pelo Teu Espírito. Nos ajude para que nós permitamos o Teu agir em nós, porque isso muitas vezes é o que dificulta a nossa transformação, porque nós não permitimos que o Senhor venha agir. Nosso coração é duro, nós temos às vezes a cerviz enrijecida também, não nos dobramos à Tua vontade, achamos, ó Deus, que podemos controlar as situações, controlar a nossa própria vida, achamos que o nosso jeito é o melhor, que amor que nada, eu quero vingança, eu quero retaliação, mas não é isso que o Senhor quer, que seja feita a Tua vontade em nós. Ajude-nos a devolver o mal com o bem, a sermos pacientes, a confiarmos nos Teus ensinamentos. Desenvolva, Senhor, a fé em cada um de nós. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.